bem-vindos de volta. Eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga, e hoje vim responder uma pergunta muito comum já há alguns anos, mas essa pergunta sempre se repete, que é: quem é o mediador escolar, afinal? Com a Lei Brasileira de Inclusão, esse profissional ganhou um vulto muito maior, mas ele já existia. Então, lá na Lei Brasileira de Inclusão, a gente chama esse profissional de agente de apoio, né? Mas não é uma profissão regulamentada. Cabe começar aqui esse vídeo já com essa informação. E por que é importante a gente já ter claro de que não se trata de uma profissão regulamentada? Porque ele, então, não tem um nome. Por exemplo, eu sou psicóloga. Em qualquer lugar que eu for, no Brasil, no mundo, o psicólogo é o psicólogo, né? Na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, tem lá a definição do que é esse agente de apoio, né? Porém, em alguns lugares, quando vem lá uma contratação, até concurso público, pode estar sendo usado o termo mediador escolar, pode ter o termo acompanhante terapêutico, que aí tem uma longa discussão sobre quem é acompanhante terapêutico, mas esse vídeo é sobre mediador escolar, mas porque acompanhante terapêutico é um termo que vem da psiquiatria, da reforma psiquiátrica, e tem a ver, né, nessa concepção aí, mais com esse acompanhamento mesmo de vida, né? Mas, enfim, vamos voltar para o mediador escolar, né? Mas que em alguns lugares também é chamado de acompanhante terapêutico, e isso acaba confundindo os termos, né? Tem o agente de apoio, tem agente de educação especial, enfim. Se a gente for buscar no Google, é até difícil de achar o termo que é usado, porque recentemente até eu estava fazendo essa pesquisa para um artigo que está aí em produção com alguns colegas, e essa pesquisa acadêmica traz essa confusão, porque em artigos, mesmo científicos, chamam em cada lugar de um jeito. Então acaba sendo difícil até de compilar esses dados, o que dificulta uma possível regulamentação da profissão. Então, começando por esse ponto, vamos para o próximo. E aí, tendo já isso em vista, fica mais claro a gente entender o porquê que é tão confuso entender, então, quem é esse profissional? Qual é a formação que ele precisa ter? Tanto faz, não tem na lei, né, como não é uma profissão regulamentada, não tem na lei uma graduação específica ou um curso específico que esse profissional precisa ter, e aí fica a cargo de quem está contratando, né, sejam os concursos públicos, sejam as escolas privadas, por exemplo. Né? Então, tem lugares que contratam pessoas muito específicas, né? Por exemplo, psicopedagogos, pedagogos com especialização em educação especial inclusiva. Tem lugares que contratam mais profissionais de saúde, já que lá na Lei Brasileira de Inclusão, né, na descrição das funções desse profissional, tem lá esse tipo de acompanhamento também, né, para alimentação, higiene. Então, muitos lugares acabam contratando profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Tem lugares, principalmente concursos públicos, que não exige formação nenhuma, então ensino fundamental ou ensino médio. Tem lugar que pede algo muito comum também, que é o estagiário, né, de alguma área específica. Então, por não ter a regulamentação, acaba não tendo uma formação específica. E com isso também não temos um piso salarial, não temos nenhum direito especificamente garantido, né, em relação à carga horária, por exemplo. Mas a gente tem já atualmente em algumas discussões, né, em projetos de lei que querem mudar isso, mas o que temos em vigor até o momento é que quem deve contratar esse profissional é a escola. Até um tempo atrás, né, antes da LBI, quem contratava esse profissional ficava esse jogo de empurra, né, entre a escola e a família. A família muitas vezes não conseguia arcar com esse gasto e a escola, enfim, não era responsabilidade dela, né, quando não tinha a boa vontade, o entendimento da importância daquele profissional, ficava para lá mesmo. Então,
Atualmente, o que temos em vigor é que esse profissional ele deve fazer parte do corpo da escola, o que nos traz outras questões, como, né, a escola vai contratar quem ela achar que é melhor para o cargo, ou quem é melhor para as condições financeiras da instituição, né? Temos que lembrar disso também, né? Que se a escola tem que contratar, é um custo para ela, então ela vai contratar quem cabe no bolso. E aqui no Brasil a gente tem muito essa relação, né? Do que quem é mais barato é aquele profissional com menos formação. Né? E como na lei não especifica também, por exemplo, que o mediador escolar tem que ser de 1 para 1, né? Tipo, um mediador para um aluno, então muitas escolas particulares acabam contratando, às vezes, um mediador para a escola inteira. Né? Então, esse mediador ele acaba tendo que se dividir ali em várias turmas de vários anos escolares, de vários segmentos, para várias funções, porque também não temos especificamente qual é a função, né? A descrição do cargo acaba sendo muito ampla, então vai desde um suporte pedagógico, vai desde de um auxílio na hora da alimentação ou da higiene, né? O auxílio na locomoção. Então, tudo ainda muito conturbado, apesar da Lei Brasileira de Inclusão tá aí, né, enfim, completando seus 10 anos já. Então acho que eu trouxe mais perguntas do que respostas, mas eu espero ter esclarecido aí um pouco sobre esse profissional que é tão importante para ajudar a gente a fazer a inclusão realmente acontecer. Certo? Qualquer outra dúvida, manda por direct, deixa aqui nos comentários e a gente vai continuar conversando sobre o assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.